Você vai abrir a palavra do Senhor Deus no Novo Testamento nessa noite. Convido você a abrir na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, seu filho na fé. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo em questão desta noite é o capítulo 4. O verso que nós vamos ler é o verso número 21. Se a igreja localizou, diga amém. Amém? Todos acharam mesmo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso número 21. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico, que é o inário oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, a página em questão é a página 229 da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, 229. Para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico. Diz assim a palavra do Senhor Deus: apressa-te a vir antes do inverno. Só vou ler essa parte. E agora eu vou ler com você, irmão e irmã, juntos. Apressa-te a vir antes do inverno. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento no nome de Jesus. Pai, estamos na tua casa e te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nesse dia de hoje, domingo, terceiro domingo do mês, de nós entrarmos aqui. Aqui entramos com nossos corações, entregando a Ti nossos corações pela ação do Espírito Santo. Aqui entramos, ó Pai, trazendo a nossa fragilidade, trazendo a nossa humanidade, trazendo nossas virtudes dadas por Ti e também os nossos defeitos, Senhor Deus. E rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, para que, como Teu servo, filho, presbítero Mauro disse, ó Pai, não ocorra interferências, ó Pai amado, para tentar impedir do Teu povo, nesta noite, colocado aqui na Tua casa, como também Teu povo que nos assiste e participa do culto pela internet, Senhor Deus, não venha entender aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo, esclarece-nos sobre a Tua palavra, e Deus, se algum obstáculo, barreira se levantar para tentar de alguma forma atrapalhar, incomodar, perturbar, impedir que Teu povo, que todos que estão aqui nesta noite ouçam e entendam a Tua palavra, Senhor, que o Senhor repreenda em o nome do Senhor Jesus, para que assim todos nós sejamos contemplados pela ação do Teu Espírito Santo e possamos, ó Deus, ouvir o Senhor falar às nossas vidas, às nossas almas, aos nossos corações. É que humildemente nós te rogamos, te pedimos agora e para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Eu pergunto para você nesta noite, você tem pressa? E se você tem pressa de quê? Ou melhor, até eu posso te perguntar, qual é a tua pressa? Qual é a pressa que você tem nesta noite, aqui neste lugar? Pressa de quê e pressa para quê que você tem? Eu digo isso porque na sociedade que nós estamos inseridos, essa sociedade moderna, todos hoje têm uma vida dinâmica e todos têm pressa de alguma coisa. Parece que todos nós estamos apressados, o tempo urge, o tempo anda e parece que todos nós estamos apressados, não temos tempo para mais nada. O relógio presbítero Mauro Godoy não para, essa é a grande verdade, e nós parecemos então como baratas tontas, mediante as horas que passam, parece com uma velocidade tremenda. Então a pergunta ela tem validade para o dia de hoje. Qual é a tua pressa? Você tem pressa? Pressa de quê e pressa para quê? Porque pressionados pela necessidade de cada vez mais fazer com menos, e quando eu digo fazer com menos, é com menos tempo, com menos recurso, com menos dinheiro, com menos saúde, nós temos pressa. A dona de casa, ela tem pressa em arrumar a sua casa. Quem trabalha fora de casa também tem pressa no seu trabalho. O patrão também tem pressa que o seu funcionário chegue na hora, que o seu funcionário trabalhe. O funcionário, por sua vez, tem pressa para terminar logo o serviço e poder ir embora. Os apaixonados também têm pressa em namorar, pressa em se beijar, pressa em se conhecer. Pais têm pressa com os filhos, porque muitas vezes não tem tempo para os filhos. Filhos têm pressa para com os pais, que quando se aproximam, muitas das vezes os filhos não querem ter o contato, porque estão mais interessados nas suas brincadeiras eletrônicas modernas. Portanto, eu pergunto para você nesta noite,
quem não tem pressa? Todos nós, parece, temos pressa. Então, expressões como estou com pressa, expressões como estou atrasado, como a gente fala essa expressão, estou atrasado, estou com pressa, não tenho tempo. Essas expressões se tornaram inseparáveis no trama da nossa existência. Repito, estou atrasado, estou com pressa, não tenho tempo. São expressões que se tornaram inseparáveis na trama da nossa existência. E na maioria das vezes nós estamos com pressa, nós estamos atrasados e estamos sem tempo. E assim, igreja do Senhor Jesus, nós vamos vivendo e vamos arcando com as consequências de tanta pressa que nós temos nas nossas vidas. Estamos sempre correndo, e parece que cada vez mais estamos correndo contra as horas ou contra os nossos relógios. Parece que nós estamos correndo atrás do vento. E olha, correr atrás do vento é uma coisa inútil, você correr atrás do vento, mas a impressão que nós temos é que parece que a gente está correndo atrás do vento, sempre com pressa. Daí você sente um vazio e uma sensação ruim que a gente sente, com essa pressa que não acaba nunca. Nós acordamos de manhã, já acordamos com pressa, tem que se levantar, tem que tomar banho, tem que tomar café, tem que trabalhar, tem que estudar, ou fazer alguma coisa, mas nós temos pressa, sempre com pressa. Sentimos o vazio, sentimos uma sensação muito ruim. E aí, pergunto a ti, será que com toda essa pressa, você não está esquecendo de viver a sua vida? Será que com toda essa pressa, eu e você, nós, não estamos esquecendo de viver? Será que a vida não está escorrendo pelos nossos dedos e não está sendo por nós degustada, saboreada, vivida e desfrutada por tanta pressa que nós temos das nossas vidas? Não é assim que nós nos sentimos tantas vezes? Parece que a vida está escorrendo pela mão e pelos dedos e não tem como você controlar isso. A gente, diácono Ébito Barbosa, olha e quando a gente vê, a gente exclama, não é? Exclama o quê? Que o mundo está passando, que o mundo está correndo aos nossos olhos. A gente olha para a gente mesmo e vê, e verificamos que estamos envelhecendo, porque parece que o mundo está numa pressa tremenda. E quando você vai se olhar no espelho, os cabelos brancos já estão aparecendo. O tempo está voando, temos saudade, lembramos dos nossos filhos pequenininhos, e agora olhamos para eles e para elas, eles estão grandes, e já até casaram, e muitos até estão com filhos também. E aí observamos que o tempo, Gisele Marques, Eliette Neto, o tempo, Rita Nobre, não para. E o tempo não para, eu me lembro do famoso cantor, compositor e poeta já falecido, Cazuza. Cazuza tinha essa canção, O Tempo Não Para. Talvez você se lembre de Cazuza, se lembre da música secular, porque não é proibida você, e não é pecado você gostar de uma boa música, não é verdade? E Cazuza tinha essa canção, O Tempo Não Para. Era uma poesia musicada que se transformou em uma espécie de hino sobre a urgência de viver, a urgência de nós vivermos. E a letra dessa canção de Cazuza, O Tempo Não Para, dizia mais ou menos assim: disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo da namorada. Eu sou mais um cara, eu não tenho data para comemorar. Às vezes meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para, o tempo não para. Cazuza, ele cantava essa canção. Era um hino da urgência sobre o viver nesse mundo tão louco que nós estamos inseridos, estamos vivendo. Cazuza tinha pressa. Macuco, sei que você gosta dessas coisas. Cazuza tinha pressa. Cazuza tinha pressa de ser reconhecido. Cazuza tinha pressa de ser afirmado. Cazuza tinha pressa de ser amado por quem ele era. E então a sua metralhadora cheia de mágoas ia apegando-se à sua própria força e ao acaso. Cazuza tinha pressa, pois, como ele mesmo disse, o tempo não para, o tempo não para. E, de fato, irmãos, realmente, o tempo, ele não para nunca. E a gente, nós temos pressa. A pressa, e Paulo também, o apóstolo, parece, aos meus olhos,
pela ação do Espírito Santo em meu coração para entender a palavra de Deus nesta noite, Paulo não me parece que ele também tinha, irmãos e irmãs da galeria, Paulo tinha pressa. Não é só Cazuza, não é só você. Paulo também tinha pressa. Porque quando eu olho para esse versículo, capítulo 4, verso 21, da segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo, e lendo esse versículo 21, na NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, eu leio da seguinte forma, verso 21, capítulo 4. Faça o possível para vir antes do inverno. Assim está na nova tradução linguagem de hoje, esse texto que eu li na linguagem de Revista Atualizada. Na Revista Atualizada, que nós lemos juntos aqui agora há pouco, diz assim, apressa-te a vir antes do inverno, é o que Paulo coloca. Paulo estava no fim da vida dele. Paulo estava morrendo, estava prestes a morrer, estava no fim da sua vida. O tempo da morte do apóstolo Paulo se aproximava do próprio apóstolo. O tempo não parava, faltava muito pouco para que a pena de morte imposta pelo Império Romano sobre Paulo, sobre a vida dele, que for impetrada por causa dos rancorosos fariseus que apelavam contra a vida do apóstolo Paulo, fosse finalmente aplicada, e Paulo iria morrer, seria morto pelos romanos. Paulo, então, eu digo a você que já conseguia até ouvir os passos da morte dele se aproximando. O que Paulo estava sentindo? Medo, talvez? Não sei. Paulo estava sentindo medo, Paulo estava sentindo ódio, Paulo estava sentindo mágoa. Eu digo a você que não, nem ódio, nem mágoa e nem medo. Paulo não estava sentindo nada dessas coisas. Afinal, atentaram contra a vida dele. Ele estava preso, injustamente preso. Faltava pouco para o apóstolo Paulo ser executado, injustamente, eu digo também, executado pelo Império Romano, e como se não bastasse, os amigos dele o haviam abandonado. Se você olhar o versículo 16 do capítulo 4, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai observar que ele mesmo diz isso. Ele fala assim, verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram, diz o apóstolo Paulo. Que isso não lhe seja posto em conta. Paulo então informa para nós aqui que as pessoas, os amigos dele, aqueles que andavam com ele, tinham abandonado ele estava preso, injustamente preso pelo Império Romano, já decretada a sua pena, a sua morte, era a pena de morte, ele iria morrer, e Paulo sente falta de pessoas ao lado dele, ele se sente abandonado. Gente que ele, apóstolo Paulo, tinha ajudado, gente que ele tinha investido muito na vida dessas pessoas, viraram as costas para o apóstolo Paulo. Isso acontece muito, irmão, nos dias de hoje também, de você investir em alguém, na amizade com alguém, no carinho a alguém, e na hora que você mais precisa, essas pessoas que você investiu seu tempo para com elas, elas não estão com você, elas se afastam de você, dão as costas para você, e te abandonam. Isso acontece ainda nos dias de hoje, e aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ele investiu nessas vidas, e essas vidas viraram as costas para ele. Talvez alguns deles que viraram as costas para Paulo, viraram as costas por medo de retaliação, porque ele estava preso pelo Império Romano. Talvez, se essas pessoas mantivessem fiéis a ele, elas pensavam assim, eu posso ser preso por eu ser fiel a Paulo. Talvez fosse medo de retaliação do Império Romano ou dos rancorosos fariseus. Outros largaram Paulo porque eram mais amigos dos prazeres do mundo, deste século, do que propriamente amigos de Deus. E aí você tem aqui, na Bíblia Sagrada, no versículo número 9, versículo 10, uma pessoa que está dentro desse parâmetro, alguém que era amigo dele, mas amou mais o mundo do que era amigo de Deus, e estaria ao lado de Paulo. Porque no versículo 9, versículo 10, diz assim, procura vir ter comigo depressa. Está ele dizendo para Timóteo. E no verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Então Paulo se sentia abandonado. No caso de Demas, está bem claro que Demas amou o mundo. E não amou as amizades que Deus deu a ele, mas estava amando ao mundo, se entregou ao mundo. E então abandonou Paulo e foi viver a vida dele no mundo, Demas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que se sentia abandonado. O que Paulo estava sentindo? O que você teria sentido se você se sentisse abandonado numa cadeia e seus amigos não quisessem mais saber de você?
O que Paulo estava sentindo? O que você teria sentido? Então, Paulo tem pressa. Mas aí volta a pergunta, pressa de quê, apóstolo Paulo? Pressa para quê? Porque Paulo estava com pressa. Pressa de quê e para quê Paulo estava com pressa? Paulo tinha pressa. Paulo tinha pressa de abraçar seu filho. Porque Timóteo é para o apóstolo Paulo um seu filho na fé. É um jovem que Paulo tinha um grande amor por ele. Ele entendia e via Timóteo como fosse seu filho, filho na fé. Paulo tinha pressa de abraçar o seu filho. Paulo tinha pressa de aquecer o coração dele. Paulo tinha pressa de assegurar o progresso do evangelho do Senhor Jesus, que ele era discípulo fiel ao Senhor Jesus. Paulo tinha então pressa de abraçar o filho, nosso primeiro ponto. Perto de morrer, Paulo tinha pressa de abraçar Timóteo. Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. É o seu filho amado na fé. Por isso, então, a Bíblia Sagrada fala para nós, na segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 21. Faça o possível para vir, Timóteo, antes do inverno. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. A primeira coisa que Paulo esperava fazer, ao encontrar Timóteo, era abraçá-lo. Abraçar o seu filho, matar a saudade do seu filho espiritual. Ouça que ele escreveu no início da carta, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Ele diz assim: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria, diz o apóstolo Paulo para o coração do seu filho Timóteo. Paulo tinha pressa, igreja, pressa de abraçar o seu filho. Você tem pressa? Pressa de quê? Essa pressa de Paulo é de repartir amor. Ele queria repartir amor, ele queria repartir afeto, e não deixava tempo para Paulo ter pressa de metralhar, como disse Cazuza na sua música, No Tempo Não Para, de metralhar mágoas. Não havia espaço para o coração de Paulo de metralhar mágoas no seu coração, para com outra pessoa. Cazuza na sua música falou em metralhar mágoas, mas Paulo não pensa assim. Porque ele coloca no versículo 16, da segunda carta dele, capítulo 4, ele diz assim: na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém foi a meu favor, ninguém. Antes, todos me abandonaram. Mas olha o que ele diz no finalzinho do versículo: que isto não lhe seja posto em conta. Então, Paulo não está tendo mágoa contra as pessoas que abandonaram ele. Ele está bem claro, que isto não lhe seja posto em conta. Não posto conta em o quê, Paulo? Ora, deles terem me abandonado, terem me deixado na cadeia, sozinho, sem ninguém. Que isso não lhe seja posto em conta. Paulo não tem mágoas. Paulo não está metralhando mágoas contra quem o abandonou. O coração de Paulo não cabe mágoa. Não cabe. Simplesmente Paulo é um homem crente, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele é aquele que orienta a igreja: enchei-vos do Espírito Santo. Não de vinho, que provoca bebedeira, que provoca você perder a sua sobriedade, não. Paulo fala para nós nos enchermos, não de bebida alcoólica, mas Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito Santo. Então Paulo é alguém cheio de amor, Paulo é alguém cheio de afeto. Paulo tinha pressa de abraçar o filho dele, abraçar Timóteo. E aí eu pergunto para você nesta noite, você também que está nos vendo pela internet, você tem pressa de abraçar quem você ama? Você tem pressa? Você tem pressa de abraçar quem você ama? Aliás, você ama alguém? Ama alguém? Você ama alguém? Quem você ama? Como você ama? Como você expressa esse amor? Você consegue expressar o amor? Porque Paulo expressava o amor dele, as pessoas que ele amava. Paulo tinha pressa de reencontrá-las com alegria. Paulo tinha pressa de abraçá-las. Por isso, no versículo 3, versículo 4, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, eu repito para você o que ele diz em relação a Timóteo. Ele fala: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados eu sirvo com consciência, porque sem cessar eu me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te,
Para quê? Para que eu transborde de alegria. Paulo quer se alegrar em ver o seu filho amado. Paulo quer se alegrar em poder abraçar o seu filho na fé, o jovem Timóteo, seu filho na fé. Por isso que ele escreve em seguida no versículo 21, e aí você vai entender por que ele fala isso. Apressa-te, Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Venha logo, Timóteo. É o que ele está dizendo para o seu filho na fé. Paulo tinha pressa. Pressa de quê? Abraçar o filho. E você, tem pressa? Então pergunto hoje, pressa de quê? Por que a sua pressa? A quem você quer abraçar? Apressa-te a vir antes do inverno. Paulo aqui está se repetindo o que ele escreveu. Se repetindo. Procura vir ter comigo depressa. Sabe por quê? Sabe por quê, Timóteo? Porque Demas, tendo abandonado o presente século, me abandonou, repito eu para a igreja, e se foi para Tessalônica. Crescente Timóteo, ele foi para a Galácia. Tito Timóteo, ele foi para a Dalmácia. Quer saber, meu filho na fé? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-me, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, eu mesmo mandei ele até Éfeso. Não está comigo aqui. Quando vieres, meu filho na fé, Timóteo, traze-me então a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, Timóteo, me traga os livros, especialmente os pergaminhos, Timóteo. Não esqueça os pergaminhos. Solidão é o que o apóstolo Paulo estava sentindo na fétida, suja, escura, cadeia, cárcere do Império Romano, que aprisionou o apóstolo de Jesus, o apóstolo Paulo. Solidão sofria o apóstolo Paulo. Talvez você sofra de solidão também. Porque às vezes nós estamos cheios de gente ao nosso lado e estamos sós, com um monte de gente ao nosso lado. E às vezes nós estamos sem ninguém ao nosso lado e estamos muito bem acompanhados, porque sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. Solidão sofria o apóstolo Paulo. Somado ao temperamento da gente, ao que as pessoas fazem contra a gente, mas a falta de algo edificante para entreter a gente, tem um poder quase indestrutível a solidão em nós, o poder de esfriar o nosso coração, de nos tornar insensíveis em relação a Deus, em relação ao Senhor. A solidão pode tornar você insensível às coisas de Deus, pelos questionamentos que ela pode promover no teu coração, por você estar só. Mas não é assim que acontece com Paulo. Paulo sabia disso e diz: procura vir ter comigo depressa, estou só. Todos me abandonaram, apenas Lucas está comigo. As condições de Timóteo são precárias nessa cela. O inverno se aproxima e aqui neva. Aqui faz muito frio no inverno, Timóteo. Estou sem minha capa, sinto frio. Também estou privado dos meus livros, estou privado da Bíblia, da Escritura do Senhor. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Faça todo o possível para estar aqui comigo antes do inverno. Isso me impressiona a pressa de Paulo para manter o seu coração aquecido em Deus. Impressiona, Paulo está querendo manter seu coração aquecido. Afinal, se o tempo da sua morte era chegado, por que Paulo queria se preocupar com capa? Paulo, você vai morrer, para que você quer capa? Para que você quer também capa para poder se proteger do frio? Você vai morrer, Paulo. Para que você quer os livros, Paulo? Para que você quer os pergaminhos, em outras palavras, a Bíblia daquele tempo para os judeus? Para que você quer a companhia de amigos? Você vai morrer, Paulo. Para que você quer isso? Bem, a companhia de alguns amigos eu entendo que é compreensível, porque Paulo os amava e se sentia amado por eles. E é bom quando você tem pessoas que amam você perto de você, e pessoas que você ama também perto de você. É bom, aquece o coração. Mas por que ele quer a capa? Por que ele quer os livros? Por que ele quer os pergaminhos? Quando o tempo da partida dele para os céus está chegando. Porque Paulo, irmãos, vai morrer. Está dita pelos romanos que ele iria morrer. Paulo queria então, na comunhão dos amigos, presbítero Mauro Godoy, ler e avivar o coração dele em Deus, no Senhor. O apóstolo tinha pressa de quê, igreja? De alimento espiritual. Aonde? Nos pergaminhos. Que pergaminhos? As escrituras que eles tinham naquela época. Os profetas, o Pentateuco, os pergaminhos. Paulo quer ler a palavra de Deus.
Paulo quer ler a palavra do Senhor Deus nos profetas. Paulo quer ler mais de Deus. Paulo quer se alimentar espiritualmente. Paulo vai morrer, mas Paulo quer aquecer o coração dele com a palavra de Deus. Paulo quer ter o seu coração, o seu corpo aquecido com a palavra de Deus. Paulo então quer encher o coração dele com a palavra de Deus, porque Paulo sabe que aquela solidão só vai passar se ele tiver a palavra de Deus para ele ler, encher seu coração e sentir ali junto a ele Deus o alimentando com a sua própria palavra. Paulo quer Deus. Paulo quer ser aquecido por Deus. Então, Timóteo, antes de vir o inverno, apressa-te e me traga os livros e me traga principalmente os pergaminhos, para que eu leia a palavra de Deus. Paulo tinha pressa de aquecer o seu coração na companhia de amigos, mas não é qualquer amigo não. Amigos da alma. Amigos da alma é diferente do que o amigos de copo. É diferente. Ou dos amigos que se aproveitam por aquilo que você pode oferecer a eles. Paulo queria estar na presença dos seus amigos de alma, com o corpo quente, com a capa que Timóteo vai trazer e a Bíblia nas suas mãos. É isso que Paulo quer. E você? O que você quer? Você tem pressa? Você tem pressa de quê? Tens pressa de aquecer o coração? Ou a sua pressa o esfria ainda mais? Porque nem a Bíblia está conseguindo abrir. Afinal, você tem pressa e não pode abrir a Bíblia. Você tem pressa, não pode orar ao Senhor. Você tem pressa, não dá para conversar com os seus. Você tem pressa, não dá para se relacionar com os seus. Você tem pressa, nem com Deus você está se relacionando. Então, você tem pressa. Pressa de quê? Para quê? E por que você tem pressa? Tenho pressa, diz Paulo. Tenho pressa de aquecer e cuidar do meu corpo. Traga minha capa, Timóteo. Tenho pressa, Timóteo, de acolher os amigos da alma. Venha logo, Timóteo. Traga-me Lucas, porque me é útil para o ministério. E de abrir o livro de Deus, não esqueça os pergaminhos. Eu quero ler do Senhor. Nesse tempo de vida que me falta ainda, eu quero ler do Senhor. Paulo tinha pressa. Pressa de quê? De aquecer seu coração. Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do Evangelho. Paulo tinha pressa de abraçar o seu filho na fé, Timóteo. Paulo tinha pressa de aquecer o coração, tinha pressa de Deus. Paulo tinha pressa de mais uma coisa. O que, meu pastor? De assegurar o avanço do Evangelho, da glória e da graça de Deus. Esta é a pressa de Paulo. Apressa-te a vir antes do inverno. Paulo tinha tanta pressa a segurar o avanço do Evangelho, que Timóteo, seu filho na fé, discípulo e amigo mais chegado que ele tinha, que ele entendia que era estratégico a presença daquele jovem ali. Só que tinha um problema. Sabe qual é o problema? O problema era que Timóteo era jovem. Era jovem bastante para os homens mais velhos desprezarem a juventude de Timóteo. Então Paulo diz, apressa-te a vir antes do inverno, porque eu vou morrer, Timóteo. Então venha logo. Por que ele quer que ele venha logo? Porque no versículo 12 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, não a segunda que você estava lendo agora há pouco, mas a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12, Paulo tem pressa, chamando Timóteo. Por quê? Porque Timóteo é jovem. Então aqui há a explicação. Ele diz para Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão. Você é jovem, então ouça isso que eu vou te dizer da palavra de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te você jovem, Timóteo, padrão dos fiéis, modelo dos fiéis, na palavra, meu filho Timóteo, no procedimento, meu filho Timóteo, no amor, meu filho Timóteo, na fé, meu filho Timóteo, e na pureza do seu coração, seja padrão, Timóteo. Apressa-te a vir antes do inverno, diz Paulo para Timóteo. Paulo estava sofrendo e entendia que precisava avisar Timóteo do que ele iria enfrentar. Sem ele, Paulo está vivo para orientá-lo. Então Paulo também fala com Timóteo e fala sobre a questão da juventude. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 22. Ele diz assim, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Você é jovem, Timóteo. Então eu te oriento antes de morrer. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Por quê, igreja?
para que o coração de Timóteo continuasse puro em relação a Deus. Foge das paixões, Timóteo, da sua mocidade. Além de Paulo saber que Timóteo era um jovem com uma saúde muito frágil, então ele queria orientar Timóteo antes de partir, antes de morrer. No verso 23 do capítulo 5, da primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, verso 23, ele fala para Timóteo: não continues a beber somente água, mas usa um pouquinho de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo sabia que o vinho tinha um aspecto medicinal, que poderia ajudar ali nas frequentes enfermidades, nas questões do estômago do discípulo Timóteo. Então ele orienta a Timóteo também nesse particular. Paulo tinha uma grande preocupação com Timóteo, e por isso ele queria que ele viesse logo, antes que ele partisse. Paulo, portanto, se preocupava com ele, e por isso tinha pressa de que ele viesse logo ter com ele na prisão em Roma. Lá atrás, nessa mesma carta, na capítulo 1, segunda carta, versos 5 a 8, ele fala mais ao coração de Timóteo. E olha o que ele diz para o seu filho na fé: eu lembro da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso eu quero lembrá-lo, Timóteo, de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando eu impus minhas mãos sobre você. Eu quero te lembrar, Timóteo, da chama que Deus te deu quando eu impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu, Timóteo, um espírito que produz temor e covardia, mas sim que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor Jesus. E também não se envergonhe de mim, Timóteo, porque estou preso por causa do Senhor Jesus. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto, meu filho na fé, para sofrer comigo por causa das boas novas do Senhor Jesus. Paulo sabia que ia partir, mas ele tinha que orientar Timóteo, porque ele iria embora, ele iria morrer, e Timóteo ia continuar. Paulo tinha pressa para orientar o seu filho na fé. Paulo tinha pressa para avivar a chama do dom de Deus no coração de Timóteo. É isso que ele quer. Venha logo, antes que chegue o inverno, apressa-te a vir antes do inverno, porque eu preciso, antes de morrer, avivar a chama do teu coração, do dom de Deus, que Deus colocou em você, Timóteo. O avanço do evangelho não podia ser interrompido com a morte de Paulo, portanto, continuaria em Timóteo. Por isso ele chama Timóteo. E como é que ele chama? Apressa-te a vir antes do inverno. Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do evangelho de Jesus. E você tem pressa de quê nesta noite? Todo mundo tem pressa. Agora tem um tipo de pressa que é boa e o tipo de pressa que mata. Paulo tinha pressa. A pressa de Paulo era boa, não matava. Ele tinha pressa de afeto, ele tinha pressa do fogo de Deus no coração dele. Ele tinha pressa de ver o evangelho chegar até os confins da terra. Cazuza, o tempo não para. Não para, não para. É esse seu tipo de pressa? O evangelho de Jesus ter pregado? Então é uma boa pressa que você tem. Se você tem pressa para poder pregar o evangelho, você tem pressa de poder mostrar o dom de Deus em você, na chama do Espírito Santo que está em ti, para que as pessoas saibam que esse Deus é poderoso e existe. Então a tua pressa, ela é boa, porque é a pressa de assegurar o avanço do Evangelho de Jesus, porque você está gritando, Maranata, vem Jesus, e ele só vem quando o Evangelho for pregado em todas as partes do mundo. É esse seu tipo de pressa? Pressa de ter tempo com quem você ama, pressa de ter tempo de abraçar o vosso filho, vossa filha, pressa de manter acesa a chama de Deus no seu coração. Esta é uma boa pressa. Pressa, irmão, de ler a Bíblia, de ler bons livros, de conviver com amigos da alma e não do copo. Pressa de ver o coração de Deus no seu coração, aquecer o seu coração, a chama de Deus aquecer o seu coração, pressa de assegurar a chama do Evangelho. É essa a sua pressa? Então eu digo a você, esta é uma boa pressa. Mas ao terminar essa mensagem, me diz uma coisa, qual é
a sua pressa. Abrace seu filho e a quem você ama. Aqueça, Thaís, seu coração em Deus, na chama da palavra de Deus. Assegure-se você está envolvido, irmão e irmã, no avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Você tem pressa? Pressa de quê? Apressa-te a vir antes do inverno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.